Olá para você que chegou ao canal da Falta ao Falar, onde a gente coloca palavras na ausência do conhecimento. E hoje, o que nós vamos trabalhar, hein? Hoje a gente tem um assunto especial para trabalhar, que é a questão do objeto A. Então, caso você ainda não tenha feito, já se inscreve no canal, deixe seu like, ative as notificações, porque isso vai te ajudar a acompanhar o que a gente vem produzindo e também ajudar que isso aqui tenha continuidade. Então, vamos lá? Vamos para onde a gente vai começar, né? Esse assunto que é muito difícil, complexo e muito trabalhado ao longo das obras do Lacan. É um assunto vasto, que não tenho a menor intenção, inclusive, de esgotar nesse vídeo, tá? E eu vou começar falando sobre de onde o Lacan começou realmente esse assunto, né? Que dentro da obra lacaniana ele aparece lá no Seminário 9, né? No finalzinho do 9, e o Seminário 10 ele é muito dedicado ao objeto A, o Seminário da Angústia. E o que acontece? O Lacan ele vai ter uma leitura em relação aos objetos parciais freudianos. Para você que já tem estudado Freud, né, a gente tem lá a pulsão anal, a pulsão oral, o falo, né? E ali a gente tem as fases do desenvolvimento psicossexual. Enfim, o Lacan ele vai fazer uma leitura de tudo aquilo ali, né? Ele vai olhar para aquelas questões e vai pensar, poxa, me parece que algo aí nessa interação do sujeito com o objeto remete à falta, né? E aí é que vai começar a nascer a ideia do objeto A, que seria nada mais, nada menos do que um resto daquilo que não conseguiu ser simbolizado pelo sujeito. Esse resto ele vai apontar para uma dinâmica de relação específica de acordo com o objeto que o sujeito vai estar se relacionando e a forma com que ele vai estabelecer alguns jogos aí de concessão em relação a esse objeto, em relação à forma com que ele vai se relacionar com o outro, representante ou detentor desse objeto. Então, como é que a gente vai começar a trabalhar, né, esse objeto? Primeiro, para trabalhar esse objeto, eu tenho que falar de que raio de sujeito eu estou falando, né? Então tem que trazer a questão do sujeito do inconsciente para o Lacan, que é o sujeito barrado, como vocês bem sabem, e eu quero trazer como é que ele se constitui para o Lacan. Eu vou trazer uma imagem aqui, né? E dentro dessa imagem aí a gente vai contar uma historinha e vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver, beleza? Vamos lá. Bom, agora estamos de volta com o nosso exemplo no quadro. E vamos lá, vamos dar início, né? Bom, como é que a gente vai começar, né? A gente tem que pensar em como é que funciona a cadeia significante dentro da teoria lacaniana, né? E para pensar a cadeia significante, a gente vai ter que pensar na ideia de afeto, né? Como que essa ideia de afeto vai afetar o sujeito e como é que isso vai constituir o pensamento do sujeito, como é que isso vai se constituir em linguagem, né? Como é que a linguagem do sujeito vai aparecer a partir desse afeto. Então, imaginem o seguinte, né? Quando um sujeito ele é afetado por algo, ele tem alguma experiência, a partir dessa experiência ele vai ter algo que ele vai ser simbolizado e vai ter algo que o sujeito não vai conseguir trazer para o campo da fala. Para dar um exemplo muito claro para vocês, eu trouxe a ideia para vocês pensarem num bebê, em que esse bebê ele é muito apegado à mãe, né? Assim como qualquer bebê que está, por exemplo, na época de amamentação. E aí, imaginem o seguinte, né? Esse bebê, toda vez que ele é amamentado, ele escuta a mãe dele dizendo: a mamãe vai cuidar de você, filhinho. Você é o bebezinho da mamãe. A mamãe vai pegar tal coisa, né? A mamãe faz isso, faz aquilo. Dentro dessa dinâmica em que esse significante mamãe vai sendo apresentado para a criança, ele vai funcionar como uma espécie de significante mestre, né? Que é a nossa ideia de S1. Tá? O significante mestre está ligado ao traço unário.
né? Traçunário, que é uma ideia que o Lacan vai trabalhar também, que diz respeito à identificação do sujeito. Esse significante mamãe, ele vai ficar marcado para o sujeito a partir do traçunário, né? Nessa voz que o sujeito escuta da mamãe, né? No caso o bebê vai escutar da mamãe. E aí, essa criança, na ausência da mãe, ela vai estar ali com o pai, ou vai estar com a tia, enfim, com o avô, com a avó, né? Com o irmão, irmã. E enquanto essa criança estiver lá, ela vai escutar, por exemplo, às vezes a palavra mamãe, né? Mas essa palavra mamãe, ela não vai vir na mesma voz da mãe, e também ela não vai estar ali na presença da mãe, né? Ela não vai estar com o cheiro da mãe, né? O cheiro da mãe não vai estar próximo, né? O afeto da mãe não vai estar próximo, o modo da mãe tocar o corpo, da criança sentir o corpo não vai ser o mesmo, né? A entonação da voz não vai ser a mesma. Então essa criança ela vai começar a buscar esse objeto perdido, que diz respeito à voz, diz respeito a essa forma que ela foi afetada. E dentro dessa busca vão vir um enxame de significantes que podem vir fazer ligação com esse significante mestre. Então imaginem, por exemplo, que o pai vai começar a falar mamãe e vai ter um jeito de cuidar. Né? A avó vai falar também, a mamãe saiu, né? A mamãe não está em casa, então a mamãe foi ali. E vai ter também um modo de tratar essa criança. Essas formas de tratar a criança vão funcionar como esse outro significante, né? Que é o S2, que diz respeito a uma cadeia de significantes que vai ser criada. Então, imaginem o seguinte, tá? A gente tem esse enxame de significantes que está vindo aí dessas outras figuras cuidadoras da criança, né? A avó, o pai. Quando essa criança ela começa a significar essas outras figuras de cuidado, é que a gente vai ter a constituição do sujeito barrado. Vejam bem, tá? É o seguinte, tá? O sujeito barrado, ele não está nem lá no traçunário, nem no S1, nem no S2, mas ele está entre o S1 e o S2, entende? E ele não vai ficar, inclusive, entre um S1 e S2. Porque o que acontece? Imagine o seguinte, tá? A gente teve o traçunário, né? E o traçunário diz respeito à voz que a criança escutava da mãe. E aí, esse traçunário, ele vai ser apagado quando se constituir o significante mestre, porque o significante mestre ele vai estar ali na palavra mamãe, né? E a partir dessa constituição do significante mestre, a gente tem a passagem do traçunário para o real, tá? É lá que vai estar o sujeito do real, né? Lá que vai estar o real. E no meio dessa produção, né, quando surgiu o S2, é que vai se constituir o sujeito barrado no meio, tá? Mas o sujeito barrado ele não vai ficar ali no meio. Ele vai ficar escondidinho. E para onde que vai o raio do sujeito barrado? Que é o sujeito do inconsciente. Lacan vai trazer isso. O sujeito barrado ele vai ficar subsumido. É uma leitura já do Lacan a respeito do inconsciente. E esse sujeito barrado, que fica subsumido, ele vai ficar ali, vamos dizer assim, espreitando a situação. Tá? Então imagina o seguinte aqui, eu estou dando essa aula para vocês, né? E de repente eu vou falar uma coisa e acabo falando outra. Esse tropeço, esse ocorrido, né, de eu cometer um ato falho aqui na aula, vai ser o aparecimento do sujeito barrado, do sujeito do inconsciente. Porque o sujeito do inconsciente vai aparecer justamente nos atos falhos, no xiste, nisso que o sujeito vai produzir por essa via. Então, a todo momento, o sujeito ele fica subsumido. Ele fica aqui, ó, embaixo de S2. E aí, cometeu um ato falho, aqui, ó, ele tá aqui, né? Cometeu um ato falho, ele vem para cá, tá certo? Ele vem para cá, ele aparece rapidão e volta. Então, o sujeito ele vai falar alguma coisa se o sujeito barrado ele aparece e volta. Imagine, por exemplo, o seguinte, né? Essa criança aí que a gente está contando, ela aprendeu a falar. Né? Ela aprendeu a falar e o pai tá ali uma hora cuidando dela, né? E ela sente um afago que é parecido com o afago da mãe, que é um afago de cuidado. E ali, naquele momento, a criança fala mamãe.
A gente pode pensar, por exemplo, que mamãe poderia ser, enfim, né? Vamos colocar nessa instância, tá? Mamãe poderia ser um ato falho da criança, né? Às vezes a criança gostaria de dizer papai, às vezes ela já sabe dizer papai, mas ela falou mamãe, porque vem justamente denunciar que aquele afeto que a criança sentiu no seu corpo diz respeito àquele traço unário, aquele significante mestre que ela criou junto da mãe, mas que algo daquilo ali apareceu para ela dentro do corpo, nos afetos, na dinâmica dos afetos, e esse sujeito do inconsciente apareceu, né? Falou mamãe ali, voltou, e logo se corrigiu, né? Falou papai. E aí, agora vamos lá no A, né? Vamos lá no objeto A. Imagina o seguinte, tá? Algo nessa produção aí que a gente está contando não pode ser dito. Até porque a gente não pode dizer tudo sobre tudo, né? Fica algo dentro da nossa experiência enquanto sujeito, algo na dinâmica dos afetos, que não é falado, né? Que não é simbolizado. Esse algo é justamente o A. E o A ele vai ficar ali, dentro de uma dinâmica de fora da linguagem. Ele vai funcionar como causa do desejo. Então imaginem que esse afeto, né, que a criança sentiu em relação ao pai diz respeito a uma entonação de voz. Essa entonação de voz, à medida que essa criança for crescer, e às vezes ali na escola, ou então em outro grupo social, ela for escutar essa voz, né, uma determinada entonação de voz, essa entonação de voz vai aparecer como um objeto parcial, como um objeto que não foi simbolizado. E esse objeto parcial ele vai funcionar como causa de desejo para essa criança. Tá? Bom, é isso para a gente começar a pensar o objeto A. Então a gente tem lá traço unário, significante mestre, cadeia significante, sujeito barrado e objeto A. E aí o objeto A vai dizer respeito a isso que aconteceu, mas a gente não consegue falar sobre o que é, não é plausível de ser transformado em discurso, ou seja, não foi simbolizado, e aí vai ficar ali funcionando como causa de desejo. O sujeito barrado ele vai ser constituído no intervalo de S1 e S2, e ele vai aparecer aí no meio dos xixos, dos atos falhos. Ele vai ter ligação com o objeto A, vai ter ligação também com a cadeia significante. Por isso que a gente trabalha, inclusive, os atos falhos, os xixes, né? E o traço unário foi lá para o real, né? E aí, por exemplo, lá na última clínica do Lacan, o Lacan vai falar para a gente apontar para o real, né? E é isso, tá? Então, o objeto A, ele aparece nesse lugar aí como causa do desejo. Mais para frente, lá na teoria do Lacan, lá para o seminário 16, o Lacan vai trazer esse objeto A como objeto A mais de gozar, e aí outras configurações vão surgindo, tá? Como eu falei para vocês, o objeto A é um conceito extenso, tá? Complexo, difícil, e eu espero que eu esteja despertando a tua curiosidade para você ir atrás, beleza? Recomendações de leitura. Seminário 10, Seminário 16 sobre o mais de gozar, né? Seminário 6, que é o desejo e a sua interpretação, né? Ali a gente tem a constituição do desejo. Enfim, e eu vou pensar num outro texto que eu vou deixar em algum lugar aqui, vou deixar escrito, vou deixar na descrição, para que você possa pensar isso aí de forma mais resumida, tá? Na próxima aula a gente vai dar sequência à ideia de objeto A, mas aí eu quero trazer algo do imaginário para vocês, tá? A gente vai pensar o objeto A ali, qual que é a diferença do objeto A que se apresenta para o sujeito a partir da imagem especular, lá do estádio do espelho Lacan, e o objeto A que se apresenta na fantasia, né? Que é um outro objeto A, tá? É isso. Obrigado e até a próxima aula. Valeu, um abraço.